Opa, esqueci. Frases como essa podem ser complementadas com outras como essas. Eu tinha que fazer alguma coisa, mas não sei mais o quê. Eu vi isso ontem, mas já não sei mais. E aí vem a pergunta: nossa memória está pior? Telas em demasia, algoritmos que nos prendem, chat GPT. Devido a isso, estamos esquecendo com mais facilidade? Ou isso é parte de um processo normal, seja por envelhecimento ou falta de prática? Está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição a gente conversa com o neurologista Leandro Teles, autor de livros como Antes que eu me esqueça e Os Novos Desafios do Cérebro. Leandro, obrigado por participar do DW Revista. E a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é: o que é a memória? Ou como podemos definir a memória em termos científicos? A memória é uma das funções mais complexas, mais impressionantes do cérebro. É a capacidade de você sentir algo, vivenciar algo e depois guardar esse algo dentro da mente e poder acessar num tempo futuro. Na ausência do estímulo, você conseguir recuperar essa informação. Então essa é a memória, é a vitória do cérebro sobre o tempo. A gente consegue, a partir dela, compor uma teia de patrimônio, onde a gente consegue ter as vivências, as lembranças que definem quem a gente é. Não é bem uma função, é uma sequência de funções. Vivência, atenção, capacidade de perceber o que é importante, fixação. E aí, num segundo momento, o cérebro tem que usar outras funções, que é a evocação. Ir lá buscar a memória certa e trazer à tona novamente. Mas como o cérebro funciona na hora em que ele está criando uma memória? Como isso acontece? A memória para o cérebro é como se fosse uma corrida de obstáculos. Primeiro ele tem que vivenciar. Então, quanto melhor você vivencia algo, melhor você lembra. Por isso a dica é: quer lembrar mais? Quer lembrar melhor? Viva melhor. Quando você traz uma vivência com mais tempo, com mais profundidade, com mais camadas, quando você perceber alguma coisa memorável, alguma coisa que você quer levar, é importante avisar o cérebro. Presta atenção nisso. Perder um tempinho criando ali algumas alças, alguns gatilhos, essa memória ela fica mais caprichada. E aí, ao longo do tempo, ela fica guardada na mente, difusa no cérebro, e um belo dia ela pode reaparecer, você pode resgatá-la. E aí é curioso, quanto mais você resgata essa memória, mais forte ela fica. Alguma coisa que a gente recordou várias vezes. Então eu sempre falo que uma boa memória depende de três coisas. Depende de um cérebro saudável, quando o nosso cérebro está concentrado, quando ele está descansado, quando ele não está angustiado, estressado, depressivo, quando o cérebro está apto e ele encontra um estímulo também caprichado, um estímulo tranquilo, um estímulo complexo, um estímulo que ele gosta, e quando isso acontece num momento que tem tempo, a memória acontece com mais facilidade. Então, o estímulo saudável, o cérebro saudável e um encontro com o tempo, esse é o melhor dos mundos para a memória. Bom, e do outro lado tem também o esquecimento, claro, afinal não dá para lembrar de tudo. Então, como o cérebro sabe o que é para esquecer e o que é para guardar? Essa pergunta é muito boa, porque o cérebro ele não sabe exatamente o que tem que ficar e o que ele tem que deixar passar. Hoje em dia o cérebro ele é bombardeado de informações e ele tem que fazer uma triagem muito rápida ali, Então às vezes eu, Leandro, quero lembrar de algo, mas o meu cérebro achou que aquilo é irrelevante e deixa passar. Então a gente tem que ajudar um pouco o nosso cérebro racionalmente. O cérebro, de modo geral, ele gosta de estímulos que são ou engraçados ou emocionalmente significativos, ou quando ele percebe que aquele estímulo fica voltando, quando ele percebe que algo se repetiu, ele também entende que aquilo tem que ser fixado. Então o cérebro ele tem que ser ajudado, porque grande parte da vida ele não vai fixar, ele vai deixar passar, ele vai usar o critério dele. Então é muito importante que a gente consiga ajudar. Se diante de alguma coisa especial, se você relaxar, pensar, refletir e avisar o cérebro que ali tem alguma coisa preciosa, você com certeza vai lembrar com mais qualidade. Na prática é o contrário do que acontece, Na prática a gente recebe um turbilhão de informação, como todo mundo quer nossa atenção, tudo vem com uma roupagem de alguma coisa sedutora, inédita, urgente, e o cérebro acaba sendo massacrado e depois a gente reclama que acabou não fixando o que era importante ou que gravou na mente um monte de besteira que não precisava gravar, e a gente tem essa sensação de que a vida voou, Porque a gente acabou não fixando boas memórias, vivendo num ritmo inalcançável, A gente ouve muito falar do tempo de exposição a telas, como por meio dos telefones celulares, tecnologia em geral, mas quais são os fatores do mundo atual que mais prejudicam a memória?
memória, Leandro? Existem vários fatores, né? Então, o principal deles talvez seja a multitarefa. As pessoas hoje estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o cérebro ele já entra dividido. Outra coisa é que as atividades elas estão cada vez mais rasas. Então, a gente já não senta mais para trazer uma profundidade sensorial. Quanto mais sensores, então quando a gente senta, por exemplo, numa cafeteira que tem um cheiro, que tem um toque, que tem uma textura, tem uma imagem, quando você tem tempo, por exemplo, para uma fala e uma escuta um pouco mais cautelosa, quando a gente consegue entender as camadas emocionais, a gente ajuda o cérebro. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente está muito tempo no multitarefa, as informações elas são muito rápidas, velozes, aquela dopamina muito efêmera, e aí o cérebro ele fica mais viciado na informação do que realmente engajado na informação. Então é muito importante que a gente consiga melhorar esta relação, trazer para o mundo real, trazer para a complexidade, fazer uma coisa de cada vez, descansar muito mais do que a gente descansa, porque o cérebro cansado ele é péssimo para a memória, dormir mais do que a gente dorme, pausar mais do que a gente pausa, estar menos ansioso, porque ansiosos também a gente fica rifado, porque o cérebro ele está conectado no porvir, na sequência, no futuro, e acaba não vivendo o momento da fixação, que é o presente. Então essa coisa do mindful que a gente fala, estar aonde os seus pés estão, percebendo o que se está vivendo numa complexidade. Leandro, isso é utópico? Eu não acho que seja tão utópico. Acho que a gente consegue de tempos em tempos sim trazer isso para a realidade e tentar entrar nesse modo urgente, nesse modo virtual só de vez em quando, mas lembrar de sair dele para ter realmente momentos memoráveis. Outra coisa importante, a gente tem que investir tempo, porque às vezes a gente acaba resolvendo tudo pelo celular, tudo rapidinho, e acaba não tendo tempo, dinheiro e investimento para uma vivência mais complexa, uma vivência social mais complexa, um planejamento mais complexo. Então a gente acaba se empanturrando de coisas de baixa qualidade. Se a gente lembrar das grandes memórias da vida, todas foram situações planejadas fora, né? Nascimento do filho, formatura, ou uma grande conquista, ou uma festa maravilhosa, onde se conversou e se vivenciou. Então a gente vai precisar realmente revisar o jeito de vida para melhorar e não se queixar tanto da memória. E em algum momento a gente também pode estar se acostumando com o fato de não precisar lembrar? Eu digo isso no sentido de que a gente tem muita coisa à disposição, armazenadas, por exemplo, eletronicamente, como o computador, os mecanismos de busca, os telefones com todos os números, coisas que eram bem diferentes há alguns anos, né? Exatamente. Esse é um ponto muito importante. Além de tudo que a gente falou com relação à velocidade, com relação ao tipo de substância e à profundidade emocional das vivências, existe esse processo que tem até nome. A gente chama de terceirização cognitiva. Eu deixo que um aparelho faça algo que o meu cérebro deveria fazer. Então a gente escreve e o corretor corrige. Eu gravo porque grava no celular, ou porque grava no computador, ou grava dentro da IA. Então eu terceirizo. Com essa terceirização, o meu cérebro ele fica cada vez mais inapto, cada vez mais preguiçoso. O cérebro, de modo geral, ele é preguiçoso. Se ele encontra uma facilidade, ele se encosta, porque ele sempre vai guardar energia para algum momento aplicá-la. Então a gente precisa criar dificuldade. Diante da dificuldade, a gente fixa melhor. Então cuidado para não delegar a calculadora, a IA, a rede social, coisas que você não conseguiu ainda dominar. De vez em quando é importante alguma dificuldade, o investimento, isso sem dúvida vai trazer muito mais qualidade para suas lembranças. Bom, então seria possível dizer que a gente está ficando com uma memória pior ou com menos memória? Ou é a relação com o ambiente externo que está mudando e nos afetando diretamente? Essa é uma pergunta muito importante, né? Existem várias teorias. Será que a gente está ficando mais inteligente ou menos inteligente? Agora, fato é que a nossa memória não tem sido boa como já foi. Por quê? Porque muita gente tem queixa de memória. Pessoas saudáveis, pessoas de todas as idades, que não têm um processo nítido na memória, está se queixando de que esquece coisas, que está sempre desatenta, que perdeu criatividade. Então, se a gente perdeu o rendimento, mostra que esse modus operandi de vida, ele não é adequado, não é com qualidade, não é suficiente. Então, eu acho que sim, a gente vive uma crise contemporânea, moderna, de memória. A gente tem que diminuir um pouco as facilitações, precisa falar muito mais em pausa, precisa entregar um cérebro saudável para atividades mais saudáveis. Para isso, a gente tem que ganhar aquilo que a gente não tem, que é tempo, que é complexidade, né? Então, a gente tem que começar a aprender a dizer não, aprender a pausar, aprender a não terceirizar. Então, isso não tem como alguém fazer por você. É muito importante que você faça isso para qualificar o seu cérebro. Se tudo isso não resolver, é importante buscar um médico também. Às vezes, deficiência de vitamina,
vitaminas, alterações hormonais, anemia, processos também de perimenopausa, um medicamento que a pessoa possa estar usando, mas muitas vezes é o estilo de vida inadequado e não suficiente para uma boa memória. E como é que se traça essa linha, Leandro? Como é que se sabe, eu quero dizer, quando algo está afetando a memória ou é apenas estilo de vida e, consequentemente, digamos, um cérebro preguiçoso? Todo mundo precisa refletir se a sua memória está como você gostaria. Também não existe perfeição, né? O cérebro, ele esquece um monte de coisa, o sistema nunca será perfeito, então tem que refletir se não é uma expectativa também muito alta. Mas se você tiver uma alteração de memória, olhe bem o seu estilo de vida. Tá comendo bem, dormindo bem, tá descansando, tá saudável. Alguns, a gente chama de red flags, ou de bandeiras vermelhas, você fala assim, opa, tem alguma coisa errada. Então, se a sua memória, ela tá piorando progressivamente, ou seja, cada dia eu tô pior, cada mês eu tô pior, a progressão do sintoma, opa, tem que procurar ajuda. Se a sua memória tá atrapalhando o seu trabalho, ou fazendo você esquecer coisas muito importantes, como um gás ligado, ou esquecer de pagar uma conta, ou de dar um recado muito significativo, ou seja, se as coisas que você esquece são coisas extremamente importantes, também é bom procurar ajuda. Se além da memória você tem algum outro sintoma, também busque ajuda. Dificuldade de fala, formigamento, dor ou desorientação, perda de orientação temporal e espacial. Outra coisa, se essa perda de memória ocorre em pessoas mais velhas, tipo acima de 65 anos, também é uma bandeira vermelha porque existe uma vulnerabilidade ali. Então, eu acho que com essas dicas a pessoa consegue saber aquilo que ela consegue lidar, mudar no seu dia a dia e, na dúvida, buscar um médico que vai olhar tudo, inclusive saúde emocional, saúde clínica e neurologia também. Além do que já foi falado aqui, Leandro, o que mais pode ser feito para melhorar a memória, principalmente em termos de, ou tanto em termos de tratamentos quanto de práticas? Várias coisas melhoram a memória. A memória é uma estrutura complexa, muito vulnerável, mas ela cresce com facilidade quando você faz tudo certinho. A primeira dica é a atividade física. Quando você faz atividade física, a sua memória melhora. Então a atividade física está conectada diretamente com a qualidade da memória, por via direta. Então a atividade física é fundamental. Boas noites de sono, absolutamente fundamental. Regularidade hormonal e boa nutrição. Diminuir alguns hábitos como cigarro, álcool, isso vai melhorar demais a sua memória. Outras coisas que eu sempre recomendo é hobbies inteligentes, fazer atividades inteligentes. Vai usar o celular? Então faz um jogo que estimule mesmo a memória. Tem uma atividade que ela é imprescindível ao cérebro, que é a leitura. A leitura é a atividade mais estudada para melhorar a memória. É abrir o livro e ler um livro. A leitura, ela é diferente de tudo, de uma série, de outro tipo de arte. Então, do ponto de vista de linguagem e memória, a leitura é insubstituível. Então, melhore-se como leitor ou passe a ser um leitor e em qualquer momento você pode mudar isso. Então, a leitura é uma atividade muito interessante. Existem livros também que possam te ajudar a dicas de memória, né? Para você também ter regras mnemônicas, né? Regras que vão ajudar você a fixar habilidades. Andar com gente inteligente e conversar sobre o que aconteceu na sua vida, isso ajuda muito a memória. Às vezes a gente vai numa festa e depois não se fala mais nisso, né? E antigamente não, a gente passava depois um tempo fofocando com outras pessoas e reconstruindo esta memória, ouvir histórias dos outros, das pessoas mais velhas. Isso é extremamente fundamental para criar o hábito da oralidade e da memória. Então, a memória precisa e merece todos esses estímulos que eu falei. Então, ser mais analógico no dia a dia ajuda a memória. Por exemplo, anotar frases à mão em vez de escrever diretamente no computador. É possível, porque o sistema da memória ele se desenvolveu muito antes da tecnologia. Então, o cérebro aprendeu a reconhecer e fixar de uma forma diferente do que hoje a gente tem de opções tecnológicas. Então, a gente acaba confiando demais, como se o cérebro tivesse se desenvolvendo junto com a internet das coisas, com a virtualidade. Isso é uma mentira. Então, voltar ao analógico pode ser muito incrível. Quando você pega e anota alguma coisa, você automaticamente para o tempo. Você tem um ato motor de anotar e você se compromete dizendo, esta informação ela é importante ser vista no futuro. Então escrever é muito importante, revisar coisas é extremamente importante. Você também colar uma informação em outra. Nossa, eu não posso esquecer isso, então eu vou colar essa informação em alguma outra coisa usando um vetor. Isso é precioso. Então você voltar um pouquinho para o analógico vai te qualificar. E não é uma caça às bruxas a tecnologia. A tecnologia ela é importante para o acesso, para a velocidade, mas a gente precisa saber dançar essa música, trazer para o mundo real e lembrar o cérebro as formas também naturais de fixação. Então, voltar um pouquinho para o analógico é algo absolutamente fundamental para o cérebro. O cérebro ele gosta muito de humor e a vida
vida tá muito chata e sem humor. Então o humor também ajuda a catalisar emoção, o vínculo com arte. A arte, ela leva à fixação. Então você consumir um pouco de arte por dia, né? Arte terapia, reserva meia hora de arte. Pode escolher a sua arte, o cérebro ele vai fixar com mais qualidade. E de tempos em tempos se conectar com coisas de natureza também. A natureza catalisa alguns aspectos que reforçam a sua memória. Então esse passinho atrás e lembrar das cavernas, das savanas de onde viemos, talvez seja muito importante para a gente lidar melhor com esse mundo como ele está agora. Para encerrar, Leandro, eu queria saber, e o futuro da memória? Eu pergunto isso porque existe essa sensação de que a memória está mesmo diminuindo com a tecnologia, né? E tem até termos como fadiga informacional, amnésia ou demência digital. Afinal, para onde a gente está indo? É uma excelente pergunta e um questionamento que a gente se faz como pessoa, como médico, como educador, como pai, né? Porque existem vários termos, mas existe um processo que é um processo único, que é um processo de um certo empobrecimento intelectual, onde você delega, onde a dopamina vem fácil, a informação é muito rasa e as pessoas, elas passam a consumir produtos absolutamente enlatados. Pior que isso, elas têm uma crença sobre aquilo que elas enxergam e veem e elas permitem uma curadoria, permitem que um algoritmo, uma situação escolha por elas a informação. Então elas vão ficando cada vez mais cientes e donas de uma verdade que é uma verdade que não é real, uma verdade efêmera. Então elas ficam menos questionadoras. Existe um processo que pode lembrar um certo emburrecimento. Então se fala em brain rot, se fala em fadiga digital, mas na verdade existe ali um processo similar de recompensa, onde o peteleco no sistema de recompensa dá uma falsa impressão de que essa é uma forma boa e saudável de se viver, e não é. E na verdade, às vezes, para melhorar a cabeça, a gente tem que aprender a fazer menos. A gente não aprendeu a desligar, a recusar, a respirar, porque a qualidade cognitiva é o que a gente quer, não é a quantidade nem a velocidade de uma máquina. Então, eu acho muito importante a gente revisitar essas questões para mudar o nosso hábito, mas também para questionar os produtos e as formas de interação, que consomem tempo, consomem cérebro e também tem um franco impacto emocional, onde as pessoas parecem mais tristes, mais entediadas, mais ansiosas, mais reativas e irritadas. Então a gente precisa entender também que o cérebro não nasceu para isso. Então esse limite digital é algo que a gente vai ter que resolver nesse século. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Leandro Teles pelas informações, análises e percepções compartilhadas neste episódio e por nos lembrar da importância da memória por meio de um cérebro que se exercite e também descanse. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. Produção, Adriana Figueiredo. A revisão final é da Érica Cocai e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.